Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do quarto curso de extensão em Imunologia Básica, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia da UFBA. Meu nome é Irlan Lima, eu sou biólogo, aluno de mestrado PPG, estou sendo orientado pela professora Silvia Lima Costa, assim também como o professor Balbino dos Santos, e estarei dando continuidade ao curso, com essa aula 9, cujo tema é imunidade a micro-organismo. Então, na medida da aula, iremos discutir um pouco, sobre essa importância do sistema imunológico na defesa contra esses diferentes tipos de micro-organismos. Então, antes, vamos entender também sobre essa parte desse equilíbrio entre a resposta imune do hospedeiro e as suas estratégias, desses micro-organismos para a resistência a essa imunidade, que muitas vezes ela acaba sendo determinante, em relação ao desfecho dessa infecção. E muitos micro-organismos patogênicos eles acabaram evoluindo para resistir a essa imunidade inata, e quando há essa proteção contra essas infecções, ela geralmente acaba dependendo das respostas imunes adaptativas. E então, nesse sistema imune, ele acaba respondendo de maneira especializada e diferenciada a esses diversos tipos de micro-organismos. Isso para combater mais efetivamente esses agentes infecciosos. E assim, trouxe aqui como exemplo as células dendríticas, que ela acaba capturando, esses antígenos desses vírus para ser apresentados para as células T, por exemplo. Ou então, temos os macrófagos que acabam capturando, e assim eliminando essas bactérias desse microambiente. Ou então, até mesmo os anticorpos que eles acabam bloqueando a ligação de receptores dos vírus. E essa defesa contra esse microorganismo ela acaba sendo mediada pelos mecanismos efetores da imunidade inata e imunidade adaptativa. Nessa infecção, por esse microorganismo, essa resposta inata ela acaba fornecendo a defesa inicial, mas muitas das vezes ela acaba não erradicando totalmente esses microorganismos e assim, possibilitando o estabelecimento da infecção e o aumento dessa quantidade desses micro-organismos nesse ambiente. Então, posteriormente, nessa imunidade adaptativa, ela acaba sendo mais sustentada e também mais forte, e ela pode acabar eliminando esse micro-organismo e deixando células ainda de memória, para que haja uma melhor proteção a partir dessa infecção repetida. Então, quando há essa reinfecção por esse mesmo micro-organismo, ela acaba tendo mais efetividade. Bom, sendo um pouco mais do geralzão, a gente mais essa parte mais aprofundada, iniciando pela imunidade inata a bactérias extracelulares, que podem ser controladas pela ativação do complemento, também pela fagocitose e pela resposta inflamatória. Então, essa ativação dessa via alternativa ela acaba sendo deflagrada quando uma proteína do complemento, chamada AC3, que a gente deve ter ouvido falar durante essa aula desse curso, ela acaba reconhecendo diretamente determinadas estruturas presentes na superfície dessas bactérias. E essa ativação desse complemento ele pode ser iniciado por três vias distintas. Então, além da via alternativa, temos também a via clássica e a via da lectina, que elas podem, elas acabam levando a produção da C3A, que estimula a inflamação, também a produção da C3B, que acaba sendo depositada sobre esses micro-organismos e assim dando suporte para opsonização e também fagocitose. E a C3B ela acaba iniciando as etapas tardias da ativação do complemento e isso gerando essa produção de peptídeos, que também ela acaba estimulando essa inflamação através do C5A, que pode formar esses complexos de ataque à membrana e assim, criando esses furos, esses poros na membrana plasmática dessas bactérias. E todo esse processo, ele acaba favorecendo essa lise desse micro-organismo e também facilitando a fagocitose por macrófagos. Então, além dessa ativação do complemento, temos também a fagocitose, e esse micro-organismo ele acaba se ligando a esses receptores de superfície desses fagócitos, esse receptor de manose, por exemplo, o CD206, que ele acaba reconhecendo essas bactérias extracelulares. Ou então temos também os receptores FC e de complemento, que ele acaba reconhecendo bactérias opsonizadas com os anticorpos e proteínas do complemento. E assim, esse micro-organismo ele acaba sendo ingerido no fagossomo, e há essa fusão do fagossomo com o lisossomo para ativação do fagócito e assim havendo essa morte dessa bactéria por espécie reativa de oxigênio, óxido nítrico e também pelas enzimas lisossômicas nos fagolisossomos. E na resposta inflamatória, essas bactérias elas acabam induzindo essa inflamação que acaba resultando na destruição do sítio da infecção.
E esses produtos bacterianos, eles acabam ativando receptores, né, do tipo Toll-likes, que acabam estimulando a ativação microbicidas. E além disso, esses receptores, né, temos também o receptor UFC e o de complemento que a gente viu anterior, que eles podem promover tanto a fagocitose como também a ativação desses fagócitos. Então temos aqui as células dendríticas e alguns dos fagócitos que eles são ativados secretando algumas citocinas que acabam induzindo essa infiltração de leucócitos em direção a esse sítio de infecção, então causando essa inflamação. E esses leucócitos que são recrutados, eles acabam também dando suporte, né, no controle a essas bactérias. E além disso, também temos as células de linfóides inatas, que ela também pode atuar na defesa inicial contra esse microorganismo, e isso a ILC3, que ela pode ser ativada pelas citocinas produzidas em respostas a essas bactérias e ao dano celular. Então, ela pode secretar, né, determinadas citocinas que acabam intensificando essa função da barreira epitelial e assim, né, recrutando neutrófilos para esse sítio da infecção e assim também intensificando mais na defesa contra essas bactérias. Saindo um pouco da resposta imune inata, né, a gente está indo agora para a resposta imune adaptativa a essas bactérias extracelulares, que ela pode atuar bloqueando essa infecção, acaba eliminando esse microorganismo e também causando essa neutralização dessas toxinas, né, que são liberadas por essas bactérias. Então, aqui temos os exemplos aqui, né, nessa resposta adaptativa, elas são dirigidas contra esses antígenos que estão aqui na parede celular dessas bactérias, ou então até mesmo toxinas que são liberadas por elas. E elas podem ser tanto polissacarídeos quanto proteína. E essa imunidade adaptativa ela é o principal mecanismo de defesa contra essas bactérias encapsuladas, que elas estão ricas de polissacarídeos e ela acaba induzindo uma resposta de anticorpos sem essa necessidade de ativação de células T. Já, né, quando o antígeno ele acaba sendo proteico, tanto ele sendo presente, né, nas paredes celulares, então até mesmo sendo secretados por essas bactérias, eles acabam induzindo esses anticorpos mais potentes. Então, isso, a necessidade dessas ativações, né, de células T auxiliares. E assim, esse mecanismo dos efeitores, né, ele acaba sendo utilizado, os anticorpos, para combater essas infecções. Então, incluindo a neutralização, a fagocitose, além disso também a ativação, né, do complemento pela via clássica. E quais são esses anticorpos que ele pode ser usado para combater, né, essa bactéria? Temos aqui no caso da neutralização, né, que ela é mediada por esses anticorpos de alta afinidade, seja ele o IgG, o IgM e o IgA. Além disso, temos a opsonização, que ela é mediada pela subclasse, né, do IgG, que temos aqui o IgG1 e o IgG3. Além disso, pela ativação do complemento, essa fase inicial, né, que ela é iniciada pelo IgM, IgG1 e o IgG3. E nessa ilustração, a gente pode observar que através desses antígenos proteicos, né, quando ele é apresentado para essas células T auxiliar CD4, ela pode, né, produzir, ela acaba sendo induzida a produzir interleucina 17, fator de necrose tumoral, entre outras citocinas, e isso para que haja essa inflamação local, acabe induzindo essa inflamação local. Ou, então, também pode ser outra citocina, por exemplo, o interferon gama, que ele pode induzir essa ativação, né, fagocítica e microbiana de determinados macrófagos e assim também neutrófilos. E também outras citocinas, eles podem ativar essa produção, pode estimular essa produção de anticorpos. E assim como numa guerra política, geralmente há inocentes feridos, também pode ocorrer isso no sistema imunológico, né? Apesar, quando há essa resposta bacteriana extracelular, ela tem como função, né, erradicar essa infecção, ela acaba tendo essa consequência lesiva, né, em relação a essa resposta e assim causando inflamação e sepse. E essas reações inflamatórias, elas são autolimitadas e também controladas. E essas citocinas secretadas pelos leucócitos, em respostas aos produtos bacterianos, eles também estimulam a produção de proteínas de fase aguda e acaba acarretando as manifestações sistêmicas dessa infecção. Então, nessas reações, né, desses neutrófilos, por exemplo, e macrófagos, quando eles acabam migrando, né, por sítio da infecção,
ele acaba causando esse dano tecidual através de liberação de citocinas, também como um exemplo, espécie reativa de oxigênio, enzima e também enzimas lisossômicas. O que seria a sepse? É uma consequência patológica dessa infecção grave causada por algumas bactérias gram-negativas, gram-positivas e além também por alguns fungos. Então, a sepse é a consequência dessa infecção grave de produtos, através de produtos microbianos presentes no sangue. E isso causando distúrbios sistêmicos como na função orgânica, no metabolismo, na coagulação e na perfusão tecidual. E essa fase inicial da sepse bacteriana, ela é causada pelas citocinas que são produzidas pelos macrófagos ativados por componentes da parede celular bacteriana, e isso incluindo, por exemplo, o LPS. Então, quais são essas citocinas mediadoras da sepse? Temos o fator de necrose tumoral, além da interleucina 6 e interleucina 1, e também temos como outras citocinas contribuintes, para a sepse, temos o interferon gama e a interleucina 12. E esse choque séptico, o que seria esse choque séptico? É a forma mais grave e frequentemente fatal dessa sepse. Isso caracterizada pelo colapso circulatório e também pela coagulação intravascular disseminada. Então, trouxe a imagem aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona essa mediação através de citocinas que eu acabei de falar. Como também determinadas quimiocinas, elas são secretadas nesse sítio da infecção ou lesão tecidual. Então, temos aqui tanto o TNF quanto o IL-1, eles atuam nos leucócitos e também nas células endoteliais e acabam induzindo essa inflamação aguda. E ambas, elas induzem a expressão de IL-6 nesses leucócitos e também outros tipos de células. E essas citocinas, elas mediam, os efeitos sistêmicos protetores dessa inflamação, e isso incluindo a indução da febre e síntese proteica da fase aguda pelo fígado e também pela produção aumentada de leucócitos, e isso pela medula óssea. E o TNF sistêmico, ele pode causar anormalidades patológicas que eles levam a esse choque séptico, incluindo a função cardíaca, ela está diminuída, também esses efeitos com a trombose, vazamento capilar e anormalidades metabólicas, isso decorrente da resistência à insulina. E além disso, as bactérias extracelulares, elas têm um potencial, algumas delas têm um potencial de virulência que está associada a alguns mecanismos que permitem a resistência a essa imunidade inata. Então, por exemplo, trouxe aqui uma imagem onde o indivíduo ele foi infectado por determinada bactéria e assim teve ação da resposta imune, eliminando essa infecção. Porém, há determinadas bactérias que têm esse potencial de variação antigênico e assim dificultando mais ainda as ações do sistema imune através da imunidade inata. Então, trouxe aqui uma tabela também, onde que a gente pode observar os tipos de mecanismo de imunoevasão e também seus exemplos. E isso associado a bactérias extracelulares. Então temos a variação antigênica que eu acabei de falar, e também a inibição da ativação do complemento, que algumas cápsulas de algumas bactérias, seja gram-positivas e gram-negativas, elas podem dificultar a ativação do complemento pela via alternativa. E além disso, temos também a resistência à fagocitose, que algumas bactérias que têm cápsulas, suas cápsulas elas estão ricas em polissacarídeos, elas podem resistir à fagocitose e também elas são mais virulentas do que as cepas homólogas desprovidas dessas cápsulas. E além disso também temos as bactérias que elas são mais resistentes às espécies radiativas de oxigênio. Então, como falamos bastante sobre a imunidade à bactéria extracelulares, agora vamos falar sobre a imunidade à bactéria intracelular, que ela é caracterizada pela habilidade de sobreviver e até mesmo replicar dentro dos fagócitos, e isso se tornando inacessível aos anticorpos circulares, e então requerendo mecanismos para a sua eliminação. E um deles, vamos falar aqui agora, sobre a imunidade inata, que ela requer a ação de fagócitos, como por exemplo temos os neutrófilos e os macrófagos e células NK, natural killer. E também entre as suas interações, mediada por citocinas como IL-12, interferon gama. E para um controle mais efetivo a essa infecção dada por essas bactérias,
ela necessita de resposta imune adaptativa para que haja essa erradicação dessa infecção, que eu irei falar um pouco mais lá na frente, mas no momento agora o nosso foco vai ser imunidade inata. Trouxe a imagem aqui para ilustrar mais, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa resposta imune inata, essas bactérias e a sua mediação, né, principalmente por fagócitos e por células da natural killer, os NKs. Então temos aqui esses produtos das bactérias, que elas são reconhecidas por receptores toll-like, que acaba resultando na ativação desses fagócitos. Inicialmente os neutrófilos e logo depois os macrófagos, eles ingerem essas bactérias e tentam destruí-las, porém elas são resistentes a essa degradação no interior destes fagócitos. Então, as células de macrófagos elas são estimuladas a produzirem IL-12 e IL-15, que são citocinas ativadoras de NK. E essas células de NK elas acabam produzindo interferon gama, que por sua vez acaba ativando esses macrófagos e assim promove a morte dessas bactérias fagocitadas. E sendo assim, nessas células da NK, ela acaba conferindo uma defesa inicial contra esses micro-organismos antes do desenvolvimento da imunidade adaptativa. Porém, entretanto, essa imunidade inata, ela geralmente falha em questão de erradicação dessas infecções. Então, sendo assim, né, a necessidade e há uma exigência, né, dessa imunidade adaptativa mediada por células. E outra coisa que eu queria também trazer para vocês é que, além disso, as IL-6 do tipo 1, elas também podem defender contra bactérias intracelulares, isso respondendo a IL-12, IL-15 e também a IL-18, que são produzidas por outras células durante essa resposta inata a essas bactérias. E então elas acabam secretando o interferon gama e o fator de necrose tumoral e acabam ativando esses macrófagos e ajudam a eliminar o patógeno intracelular. Então, como essas IL-6 elas acabam residindo, né, nesses tecidos, elas podem conferir essa defesa inicial contra a infecção nesses locais. Então, para a imunidade adaptativa, que é a principal resposta imune protetora contra as bactérias intracelulares, ela acaba dando pelo recrutamento e ativação de fagócitos mediados por células T. Então, é por isso que a gente diz, né, neste caso, que essa imunidade adaptativa é mediada por células. Então, aqui nessa imagem temos essas bactérias que elas foram fagocitadas por macrófagos, como eu falei lá na imagem anterior, e ela acaba podendo sobreviver em fagossomos e acabam escapando também dentro do citoplasma. E essas células TCD4, elas respondem a esses antígenos peptídicos associados ao MHC de classe 2, isso derivado dessas bactérias intravesiculares. E essas células T ela também acabam produzindo interferon gama e acaba também expressando o ligante de CD40, que acaba ativando esses macrófagos para a destruição dessas bactérias, isso no interior dos fagossomos. Então, temos também as células T, CD8, que elas acabam respondendo a esses peptídicos associados à classe 1, e isso derivado desses antígenos citosólicos e acaba matando, né, essas células infectadas. Então, por sua vez, algumas dessas bactérias intracelulares, elas acabaram desenvolvendo várias estratégias e isso para resistir a essa eliminação pelos fagócitos. Então, como por exemplo, eu trouxe nessa imagem aqui, onde que essas bactérias elas foram reconhecidas por receptores toll-like e assim ela foi internalizada e acabou se propagando nessa vesícula interna. Então, ela podendo escapar dessa né, para o citoplasma, assim como também inibindo essa fusão do fagolisossomo e também essa inativação ou remoção direta de substâncias microbicidas, como, por exemplo, a espécie reativa de oxigênio. Então, como a gente se estendeu bastante falando sobre a imunidade às bactérias, tanto extra quanto intracelular, vale agora a gente trabalhar, a gente começar a estudar sobre a imunidade aos fungos. Então, essas infecções fúngicas, elas são também conhecidas como micose, elas são causas importantes dessa morbidade e mortalidade em seres humanos. E algumas dessas infecções, né, elas são endêmicas e, em geral, elas são causadoras por fungos presentes nos alimentos cujos seus esporos acabam entrando, né, nos seres humanos de alguma forma. E outras infecções também fúngicas, elas são ditas oportunistas
porque esses agentes causadores eles acabam provocando uma doença branda, ou então não causam doenças em indivíduos sadios, mas podem infectar e causar doenças graves em indivíduos com imunodeficiência. E além disso, alguns diferentes fungos eles acabam infectando seres humanos e podem viver nos tecidos extracelulares e no interior dos fagócitos. E os principais mediadores da imunidade inata contra esses fungos são os neutrófilos, os macrófagos e as células linfóide-inatas, que a gente até comentou ela em ações contra as bactérias, tanto extracelular quanto intracelular. E além disso, né, esses macrófagos e essas células também dendríticas, eles acabam percebendo esse fungo através de receptores de toll-likes e assim também como receptores de lectina, chamado de dectina, que ele acaba reconhecendo o beta-glicana nessa superfície dos fungos. E esses macrófagos e também as células dendríticas eles acabam liberando citocinas que acabam recrutando e ativando neutrófilos diretamente ou via ativação por ILC, e que estão residindo nesse tecido. E os neutrófilos eles acabam liberando substâncias fúngicas, como por exemplo a espécie reativa de oxigênio e também enzimas lisossômicas, e também podendo fagocitar esses fungos, e isso causando essa morte, né, intracelular. A imunidade mediada por células é o principal mecanismo da imunidade adaptativa contra as infecções por fungos intracelulares. Então, como a gente observou, né, quando a gente se tratou sobre infecções por bactérias intracelulares, assim também teve esse papel importante nessa imunidade adaptativa mediada por célula, também tem um papel importante nesse controle da infecção fúngica. Então, toda essa imagem aqui, onde que eu vou tentar, né, destrinchar ele de uma forma sucinta, que ele tem bastante informação, né? Então, vamos lá que eu acho que eu vou conseguir. Temos aqui esses receptores, né? Receptores toll-likes e receptor de lectina, que a gente vai chamar novamente, né? Explicando novamente, vamos chamar de dectina. E temos também essas células dendríticas e macrófagos, onde que ela reconhece essa glicana desses fungos através desses receptores e acaba liberando citocinas como a IL-23 e IL-1, isso na resposta inata, que acaba estimulando células de linfóides inatas ILC3, do grupo 3, que residem nesse tecido e acaba liberando citocinas como IL-22 e principalmente a IL-17, que ela acaba recrutando neutrófilos e acaba induzindo essa produção de peptídeos antimicrobianos, que acaba protegendo o tecido contra a infecção, e isso pelo controle de infecção fúngica. E temos essas citocinas que também elas podem recrutar diretamente esses neutrófilos, e já as células dendríticas elas também acabam estimulando essa diferenciação de células TCD4 naive, isso na resposta adaptativa, em células TH17 no linfonodo. E as células TH17 elas acabam migrando para esse sítio de infecção e assim, né, podendo também produzir o GM-CSF, que é um fator estimulador de colônia de granulócitos e macrófagos, que pode ser produzido pelo TH17, como eu falei, e assim também pelo ILC3, que pode contribuir para o recrutamento desses neutrófilos. Entrando agora aqui num tópico bastante interessante, né, quando a gente fala sobre vírus, tem sempre aquele debate na biologia se vírus realmente é um ser vivo ou não, né? Mas nosso foco aqui é sobre essa parte do sistema imunológico em relação ao vírus. Então, o que são os vírus, né? Para a imunologia? O vírus é um micro-organismo intracelular obrigatório que ele acaba usando componentes do ácido nucleico e também da maquinaria de síntese proteica do hospedeiro para se replicar. Então, ele acaba infectando vários tipos de células, e isso por endocitose, mediada por receptores, né? E após essa ligação de moléculas de superfície de células normais, a replicação viral ela acaba interferindo na síntese proteica e na função celular normal, né? O padrão dessa célula, e acaba levando à lesão e, por fim, né, a morte dessa célula infectada. E os vírus eles podem estimular respostas inflamatórias que causam dano aos tecidos em geral, e o vírus também eles podem causar
infecções latentes. E essas respostas imune inata e adaptativa a esse vírus são destinadas a bloquear a infecção e eliminar as células infectadas. E aqui nesse gráfico, no eixo Y, a gente percebe a magnitude de resposta por infecção e no eixo X, e os dias após essa infecção viral. E sendo que nos primeiros dias, né, a ação inicial da imunidade inata, né, com esse mecanismo através do interferon do tipo 1, também de células NKs, e consequentemente, né, nos dias seguintes, vemos a ação da imunidade adaptativa, isso com linfócitos T citotóxicos, né, para vírus específicos, e também para ativação e liberação de anticorpos. Então, olhando um pouco mais perto, né, daquele gráfico que eu mostrei anteriormente, explicando mais alguns mecanismos relacionados a ele, temos esse mecanismo pelo qual a imunidade inata e a imunidade adaptativa ela podem prevenir e erradicar essas infecções virais, no qual a imunidade inata ela é mediada pelo interferon do tipo 1 para prevenir a infecção. E já quando temos as células NKs, a natural killer, ela acaba eliminando essas células infectadas. E temos também no mecanismo da imunidade adaptativa, né, ela é mediada por anticorpos, né, isso causando essa neutralização, ou seja, bloqueando a infecção. E também temos os linfócitos T citotóxicos, nesse caso as células CD8, que elas matam essas células infectadas, né, e isso erradicando essa infecção que foi estabelecida. Então, a gente focando nessa imunidade inata a esses vírus, então os seus principais mecanismos para essa imunidade contra esses vírus, ela é dada pela inibição da infecção por interferon do tipo 1 e pela morte das células infectadas, isso mediada pelas células NKs. E temos essa infecção por muitos vírus que ela está associada à produção de interferon do tipo 1, né? E no caso, quando eu digo essa interferon do tipo 1, eu quero dizer a interferon alfa e interferon beta, e elas são produzidas por células infectadas por vírus em resposta a essa sinalização de receptores Toll-like intracelular. Eu trouxe até essa imagem aqui para a gente entender, né? A gente relembrar, na verdade, vocês devem ter visto nas aulas anteriores, mas é importante estar relembrando isso, que existem receptores Toll-likes intracelular. Então aqui temos o TLR3, que ela está associada, ela está sendo ativada, ela pode ser ativada, na verdade, por RNA de fita dupla. Também temos tanto a TLR7 e TLR8, que elas podem ser ativadas através do RNA de fita simples. Então aqui, voltando para o interferon do tipo 1, né, ela pode ser dada essa produção em resposta, né, à infecção de vírus e assim causando essa sinalização através do receptor Toll-like que eu falei. E esses interferões do tipo 1, ele acaba se ligando a esses receptores presentes, né, nessas células vizinhas que elas não foram infectadas e acabam ativando essas vias de sinalização através do STAT, que acaba induzindo essa expressão de genes cujo seu produto ela acaba interferindo, né? Elas acabam tendo essa expressão de enzimas que acabam bloqueando a replicação viral. E além disso, esses interferões do tipo 1, ele também se ligam a receptores já existentes, né, nas células infectadas, que acabam induzindo essa expressão de genes cujo seu produto acaba intensificando, né, a suscetibilidade dessas células à morte, né, mediada por linfócitos T citotóxicos, e assim dando esse estado antiviral. E assim a gente falando um pouco mais da importância, né, da ONK nesse início do curso da infecção e antes mesmo da resposta imune, né, adaptativa terem sido desenvolvidas, e nessa visão geral a gente vê que através do reconhecimento dessas células normais sadias, a ativação dessas células NK é bloqueada. Porém, né, já quando há esse reconhecimento dessas células infectadas, a célula NK é ativada e assim causando a morte dessa célula. Então aqui eu trouxe aqui esse exemplo através do MHC, né, classe 1, que a sua expressão ela é frequentemente desligada em células infectadas
por vírus, né? E isso é ocasionado por um mecanismo dessas células infectadas ela escapar das ações dos linfócitos T citotóxicos. E isso acaba permitindo que as células NK elas matem essas células infectadas, uma vez, né, que houve essa ausência de MHC classe 1, e assim fazendo com que as NKs ela induza, né, a apoptose dessas células infectadas. Então, como a gente falou um pouco sobre a imunidade inata a esses vírus, vale a gente trazer a importância da imunidade adaptativa a esses vírus, contra esses vírus, né, que ela é mediado por anticorpos, os quais eles acabam bloqueando essa ligação e a entrada desses vírus nessas células hospedeiras, e isso por linfócitos T citotóxicos que acaba eliminando essa infecção e destruindo essas células infectadas. Então, esses anticorpos eles são mais efetivos quando são de alta afinidade e eles são produzidos nas reações dos dissentros germinativos T dependentes. E esses anticorpos eles são efetivos contra os vírus somente durante esse estágio extracelular das vidas desses micro-organismos, no caso do vírus, que eles podem ser extracelular antes de infectar essa célula hospedeira, ou então quando eles estão sendo liberados das células infectadas por brotamento viral, ou quando há essa morte das células infectadas. E esses anticorpos antivirais eles acabam se ligando nesse envelope viral ou aos antígenos do capsídeo e acaba atuando principalmente como anticorpo neutralizador. E isso, né, para prevenir a fixação e a entrada desses vírus nas células hospedeiras. E assim, esses anticorpos eles acabam prevenindo tanto a infecção inicial como a disseminação celular. Então, como a principal função fisiológica das CTLs é essa de vigilância contra a infecção viral, ela acaba, por sua vez, eliminando esse vírus residente das células, isso matando também as células infectadas. E já os CTLs que são específicos para determinados vírus, elas são células TCD8, que ela acaba reconhecendo esses peptídicos virais citosólicos que foram sintetizados endogenamente e isso apresentados por moléculas MHC classe 1, que foi explicado na aula anterior. E para isso, né, que por essa ativação das células CD8, né, há esse processo através das células dendríticas, que são células apreciadoras de antígenos, elas acabam processando esses antígenos virais e assim, né, apresentando as células TCD8 naive, que por sua vez elas sofrem essa intensa proliferação durante essa infecção viral e a maioria das células que proliferam elas são específicas para alguns peptídicos virais. E algumas dessas células T que são ativadas, elas se diferenciam em CTLs efetoras que são capazes de destruir ainda mais as células nucleadas infectadas. E agora falando um pouco sobre essas infecções latentes, né, que é um estado de equilíbrio entre a infecção e a resposta imune, ele se dá pelo DNA viral ser persistente nas células hospedeiras, mas esse vírus ele acaba não se replicando muito, né, e nem matando as células infectadas. Então, temos aqui os CTLs que eles são gerados em resposta a determinado vírus que acaba podendo controlar essas infecções, mas eles são incapazes de erradicá-la, né? Como a gente pode ver aqui, uma célula acaba sendo sobrevivente. Então, como resultado, esse vírus acaba persistindo nas infecções, né, nessas células infectadas, e às vezes, né, por toda a vida desse indivíduo. E assim como outros micro-organismos que eu até citei nessa aula, também o vírus tem esse potencial de imunoevasão, que ele acaba desenvolvendo numerosos mecanismos para evadir a imunidade desse hospedeiro. E esses vírus eles podem alterar seus antígenos e então ele acaba deixando de ser alvo dessa resposta imune. E alguns desses vírus ele acaba inibindo a presença de antígenos proteicos citosólicos e isso associado ao MHC de classe 1. E esses vírus acabam produzindo várias proteínas que acabam bloqueando diferentes etapas no processo, né? E também no transporte e apresentação desses antígenos. E alguns vírus eles podem, né, produzir moléculas que acabam inibindo
a resposta imune. Então, temos, por exemplo, o poxvírus, que ele acaba codificando essas células, né? Essas moléculas, desculpa, que são secretadas por células infectadas e acaba se ligando em várias citocinas, e isso incluindo o interferogama, que a gente já comentou anteriormente aqui, também os fatores de necrose tumoral, além do IL-1, IL-18 e outras quimiocinas. E algumas infecções virais crônicas, elas estão associadas a essa falha, né, da resposta de CTLs, que acabam sendo nominada como exaustão e na qual ela acaba permitindo essa persistência viral. E alguns vírus, eles podem infectar também e destruir, inativar células imunocompetentes. Como temos os exemplos do HIV, que ela acaba sobrevivendo, infectando e eliminando as células TCD4, que são principais produtoras de resposta imune de antígenos proteicos. Então temos aqui uma tabela onde eu trago esses mecanismos de imunoinvasão e seus exemplos de doenças. Temos aqui a variação antigênica, que pode ser dada pela influenza, e HIV e rinovírus. E além disso, temos também a produção de moléculas de MHC, né, como isca, para inibir as células NK, e além de outras, né, outras formas de mecanismo de imunoevasão. Então, para ratificar sobre a variação antigênica, como eu citei anteriormente, ela é um mecanismo de imunoevasão, eu trouxe essa imagem que ele traz um exemplo, né, de como o vírus influenza, que ele é composto por 8 fitas de RNAs separadas, nas quais ela acaba permitindo essa recombinação gênica por um rearranjo de segmentos de vários hospedeiros. Então, temos aqui, por exemplo, as aves e os seres humanos, mas também temos também os porcos como hospedeiros, que eles são simultaneamente infectados por duas cepas distintas. E esses rearranjos gênicos ele acaba criando novos vírus, e isso distinto de seus precursores. Então, assim, né, eles são capazes de evadir a essa imunodetecção em grandes números de hospedeiros. Como exemplo, eu trouxe essa ilustração que ela nos mostra, né, mais um exemplo de mecanismo evasor, de imunoevasor, assim nos quais temos esses vírus que eles acabam inibindo esse processo também de apresentação de antígenos. E isso pela via MHC classe 1, como exemplo, né, que ele acaba inibindo essa atividade proteosômica também. Além disso, pode bloquear o transporte por TAP, também acaba bloqueando essa síntese de MHC classe 1, ou então também a sua retenção no retículo endoplasmático. E além disso, eles têm esse potencial, né, de produzirem moléculas MHC, como isso, como falei anteriormente, que acaba engajando receptores de inibição em células NK, e isso inibindo as ações dessas células NKs. E agora, para finalizar, vamos entrar agora para a imunidade aos parasitas. E esses parasitas eles incluem os protozoários unicelulares, os vermes multicelulares complexos, os eumintos, o ectoparasita, né, que a gente tem como exemplo os carrapatos e os ácaros. E essas infecções parasitárias elas são um problema de saúde, e isso particularmente nos países subdesenvolvidos. E estima-se que cerca de 30% da população mundial ela sofre a essas infestações parasitárias. E a maioria desses parasitas, né, ele passa do ciclo de vida complexo, isso parte dos quais, né, ocorre em seres humanos ou então em alguns outros vertebrados, e outra parte também por hospedeiros intermediários, como mosca, carrapatos, caracóis. E esses indivíduos que vivem, né, em áreas endêmicas, eles acabam requerendo quimioterapia recorrente, e isso devido a essa exposição contínua a esses parasitas. E esse tipo de tratamento muitas vezes é impossibilitado pelo custo e por problemas de logística, principalmente quando se fala em relação ao saneamento básico. Então, a gente falando da imunidade inata a esses parasitas, temos aqui a fagocitose, que é a principal resposta imune inata aos protozoários. Então, quando ocorre essa fagocitose, geralmente, né, os fagócitos eles dão conta, acabam eliminando esse protozoário. Porém, né,
existe alguns parasitas que eles são resistentes a esses fagócitos e eles acabam até mesmo se replicando no interior deles. E além disso, esses fagócitos também podem atacar esses parasitas, os eumintos no caso, secretando essas substâncias microbicidas e isso eliminando ele daquele microambiente. Porém, muitos deles, né, desses eumintos, ele tem os tegumentos espessos que acaba tornando-se resistente a esse mecanismo de citocinas dos neutrófilos e dos macrófagos, por exemplo, e além também de serem muito grandes para serem ingeridos por esses fagócitos. E alguns eumintos também, eles podem ativar essa via alternativa do complemento, mas em alguns casos, né, parece ter um desenvolvimento de resistência a essa lise mediada pelo complemento. Tanto os protozoários quanto os eumintos, eles acabam variando quando se trata das propriedades estruturais e bioquímicas, além disso também pelo seu ciclo de vida e mecanismos patogênicos. Então é por isso que acabam induzindo determinadas respostas imunes distintas. Então lembra que no slide anterior eu demonstrei essa sobrevivência desses parasitas intracelular. Porém, né, determinados metazoários, como por exemplo temos esse eumito aqui, que eles acabam sobrevivendo em tecidos extracelular. E a sua eliminação, muitas vezes, ela depende de tipos de respostas especiais de anticorpos. E eu acabei trazendo essa tabela aqui, né, que ela traz alguns exemplos de parasitas associados a doenças e também os principais mecanismos de imunidade protetora para essa doença. Então, temos o Plasmodium, onde que ele é causador da malária e também ele tem essa possibilidade de ativação de anticorpos específicos também de linfócito T citotóxico CD8. Além disso, temos também a leishmania, né, que ela, nesse caso aqui, ela causa a leishmaniose e assim ela acaba ativando células T help, né, as T auxiliares CD4, e acaba também ativando o macrófago para matar esses parasitas fagocitados. E isso estou falando dos protozoários. Então, indo para os metazoários, temos o citossoma, onde que ele provoca, né, a esquistossomose e assim ativando ações microbicidas de eosinófilos e também de macrófagos. Como eu falei um pouco sobre as células TH1 na infecção de leishmania, vale a gente trazer essa ilustração para a gente entender o papel das células T e também das citocinas nessa determinação desse desfecho dessa infecção. Então, como é que ocorre esse mecanismo? Temos aqui as células T CD4 naive, onde que elas podem ser diferenciadas em células TH1 ou então células TH2. Quando ela é diferenciada em TH1, ela acaba liberando citocinas como interferon gama e fator de necrose tumoral, que acaba ativando, né, esses fagócitos para que haja essa destruição desses parasitas que foram ingeridos. E já quando há ativação, né, da diferenciação de células TH2, ela acaba liberando citocinas como interleucina 10, interleucina 4, interleucina 13, eles acabam inibindo essa via clássica de ativação dos macrófagos. Então, para o equilíbrio dessas subpopulações, né, de células T, ela acaba influenciando esse desfecho dessa infecção. Então, conforme aqui ilustrado aqui, né, nessa tabela aqui, temos aqui a infecção por leishmania, onde que quando a resposta, em sua maioria, for por TH1, né, essa diferenciação para TH1, ela acaba havendo essa recuperação, né, desse tecido, né, em relação à inflamação, em relação à infecção, desculpa. E já quando há, né, um aumento de TH2, ela acaba causando uma infecção mais disseminada. E quando os protozoários eles acabam infectando determinadas células, eles podem se replicar dentro dela, né, dentro dessa célula hospedeira, e assim causando uma lise dela. E acaba estimulando respostas específicas de anticorpos e também de linfócito T citotóxico. E assim liberando também interferon gama para que haja aquele controle. E isso é bem semelhante aos vírus, né, como eu demonstrei no tema anterior, subtema anterior. Um exemplo desse mecanismo é aquela doença, né, a doença de malária que eu comentei anteriormente. E a defesa contra, no caso aqui, os eumintos, ela é mediada pela ativação de células TH2, na qual ela resulta na produção de anticorpos IgE e também pela ativação de eosinófilos. Então temos aqui
essa imagem aqui que também está um pouquinho difícil de entender, mas eu vou tentar destrinchá-la, né? Temos aqui esses eumintos, que ele acaba estimulando essa diferenciação de células TCD4 na IV nessa subpopulação TH2, fazendo com que elas sejam células efetoras que acabam secretando IL4 e IL5. Quando ela secreta 4 e IL4, ela acaba estimulando a produção de IgE, que acaba se ligando ao receptor FC, né, de eosinófilos e também de mastócitos. E a IL5 ela acaba ativando esses eosinófilos. E a IgE, que ela acaba cobrindo, né, todo esse parasita, né, e o eosinófilo ele acaba se ligando também à IgE para ativar, né, e também liberar os seus conteúdos de grânulos, na verdade, os quais eles acabam destruindo esses aumentos. Então essas ações combinadas, né, seja elas com os mastócitos e os eosinófilos, elas acabam contribuindo para a expulsão desses parasitas, por exemplo, no intestino. Bom, para finalizar nossa aula, né, assim como eu trouxe anteriormente a imunoevasão de outros micro-organismos, não é tão diferente em relação aos parasitas. Eles também têm esse mecanismo, né, de imunoevasão. Então, eles acabaram desenvolvendo meios efetivos para resistir à imunidade. E uma delas aqui, eu trago essa tabela, né? Uma delas é a variação antigênica, que eles acabam alterando os seus antígenos de superfície durante esse ciclo de vida nos hospedeiros. E além disso, eles também acabaram, né, se tornando resistentes a alguns mecanismos imunes efetores durante todo esse período durante o hospedeiro. E além disso, temos também, né, eles também podem inibir essa resposta imune do hospedeiro por múltiplos mecanismos, um deles também pela liberação de antígenos. Então, para finalizar, né, eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado dessa aula. Foi feita com muito carinho, foi muito trabalhosa, porque é um assunto bastante extenso. Eu tive que sintetizar o máximo possível para que se torne de uma forma didática, além de que aquelas imagens que eu trouxe, além do ABAS, né, temos aqui também muitas imagens do ABAS, mas porém, algumas imagens que eu trouxe do BioRender, que foi montada por mim. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Também vamos nos encontrar na aula síncrona, nessa terça-feira, às 18 horas. Então, agora fique com a aula 10, né, com a Tayla Tamiri, minha colega, com o tema Imunologia aplicada à profilaxia e terapêutica, né? E ela vai trazer um panorama sobre as vacinas. Então, é bastante interessante a aula dela. Espero que vocês gostem, né, também. Então, até mais, pessoal, e muito obrigado pela atenção de vocês novamente.